Continuidade aos nossos estudos sobre poliedros, nós iremos ver agora justamente as questões sobre prismas. Espero que a aula seja bem tranquila e que a gente possa dar um bom desenvolvimento no assunto, tá certo? Então vamos iniciar. Estudos poliedros, segunda parte, prismas. Então, olha, quando examinamos as formas tridimensionais idealizadas pela geometria, estamos observando sólidos geométricos. Além dos prismas, também estudaremos sólidos que possuem curvas, os chamados corpos redondos. A gente não vai ver agora, mais adiante. Depois de prismas, nós iremos ver pirâmides. Ainda falando um pouquinho sobre os corpos redondos, que são sólidos geométricos cujas superfícies têm ao menos uma parte que é arredondada, ou seja, não plana. Então a gente vai ver alguns exemplos aqui. Nós temos o cilindro, o cone, a esfera e o tronco de cone de bases paralelas. Então nosso estudo com esses sólidos será mais adiante, ok? Então, prismas e pirâmides. Vamos começar com os prismas. Então, você observando as figuras que estão aqui na tela, você nota que nós temos esses objetos em casa, né? Nesses formatos, embalagens de sapato, para joias e um diverso mundo de aplicação desses sólidos e a gente encontra justamente dentro de casa. Então, sólidos com essas características são chamados de prismas. Fazendo uma análise ponto a ponto, a gente não vai ficar muito preso porque nós já tivemos essa aula anteriormente. Então, se você observar nos dois planos, alfa e beta, você já começa a ver que formato tem esse sólido. Na leitura aqui diz assim: por todos os pontos de P, tracemos retas paralelas a R, conforme mostrado na figura ao lado. Observe que os pontos de interseção dessas retas com alfa e beta determinam segmentos congruentes x e y. A reunião de todos os segmentos assim obtidos é um sólido chamado prisma. Então, se você tem alguma dificuldade ainda em entender o que está acontecendo na figura, volte justamente nos estudos de ponto, reta e plano, para que você tenha embasamento, tá certo? Elementos e classificação. Então, considerando o prisma representado na figura abaixo, observe que nós temos a base, observação. Gente, a gente confunde muito base só com a parte de baixo. Não, observe que nós temos um plano, esse plano é beta, e em cima dele nós também temos uma base. Logo abaixo, nós temos uma segunda figura, nós temos um plano alfa, que também tem base. E se você observar, nós temos a face lateral, justamente esse segmento de reta que está na lateral. Nós também temos a aresta da base, se você observar, por exemplo, B e C, está te mostrando uma aresta de base. E nós temos a aresta lateral, se você observar, nós temos uma setinha, né, mostrando entre B e B'. Então, isso é um exemplo prático, né, e claro do que seja a aresta lateral, a aresta de base. Então, base, tanto no plano alfa como no plano beta. Então, nós temos alguns elementos. Por exemplo, eu posso dizer que em A, na letra A, no plano alfa, eu possa ter um vértice. E no plano beta, no ponto A', eu posso ter também um vértice. E ligando, né, você pode ver segmento de reta, eu vou ter justamente uma aresta. Ok? Dando continuidade, o que nós estamos vendo aqui é justamente uma definição mais nítida. Vocês estão vendo aqui que nós temos uma definição mais prática das bases, sobre as faces laterais, sobre as arestas das bases, as arestas laterais e a altura
do prisma. Então aqui está bem minucioso, mostrando a vocês, como nós vimos lá em ponto, reta e plano. Aqui está bem minuciosamente mostrando a vocês a classificação de todos os elementos que fazem parte desse sólido geométrico, tá certo? Então vamos continuar. Falando ainda, quanto ao número de lados de cada polígono da base, os prismas são classificados em triangular, quadrangular, pentagonal e etc., conforme o polígono da base seja respectivamente um triângulo, um quadrilátero, um pentágono e etc. É bom frisar mais uma vez que quando nós falamos de base, não é justamente somente a parte de baixo. Nós também temos em cima, nós temos um plano realmente embaixo, mas também nós temos um plano em cima, e essas duas partes são chamadas também de base, não se esqueça disso, né? Quanto à inclinação das arestas laterais em relação aos planos das bases, os prismas são classificados então preste atenção, em prisma oblíquo e prisma reto. Professor, prisma oblíquo, se as arestas laterais são oblíquas aos planos da base. Então, vou dar um exemplo bem fácil, como se elas estivessem inclinadas. Se elas estão inclinadas, nós podemos dizer que elas são classificadas como prisma oblíquo. No prisma reto, se as arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Observe logo abaixo que a gente vai ver que nesse caso as faces laterais são retângulos. Então, só antes da gente averiguar a figura, é quando justamente elas formam, né, na perpendicularidade, ângulos de 90 graus. Então, se deu a condição de formar ângulos de 90 graus, então nós temos um prisma reto. É o que nós iremos ver. Então, como você está vendo na tela, o prisma oblíquo triangular, a base é um triângulo, e pode ver que ele está inclinado, né? Suas arestas estão inclinadas. O prisma reto quadrangular, observe que ele é perpendicular à sua base e forma ângulos de 90 graus. Nós temos o prisma reto pentagonal, do mesmo modo. Nós temos agora o prisma oblíquo hexagonal, ele é oblíquo, né? Então está dizendo que as suas arestas elas são inclinadas. E nós chegamos ao prisma reto heptagonal. Observe que a sua aresta forma com a base um ângulo de 90 graus. Então, chegamos ao nosso primeiro a ser estudado paralelepípedo. Todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Sua superfície total, a soma de todas as faces, é a reunião dos 6 paralelogramos. Então, observe que ele não é um prisma reto, né? Ele é um prisma, esse daqui é um prisma oblíquo. E ele tem justamente bases, são paralelogramos, e sua superfície total é a reunião de 6 paralelogramos. Tem uma observação. Paralelepípedo é o quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Ok? Dando continuidade, nós encontramos agora o paralelepípedo reto. Então, é um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 4 retângulos, faces laterais, né? Com 2 paralelogramos de base. Então, observe que eu tenho 2 paralelogramas de base, mas eu também tenho os retângulos que fazem as faces laterais. Nós temos também o paralelepípedo retângulo ou reto-retângulo. É um paralelepípedo cuja superfície total é a reunião de 6 retângulos. Então, se você observar, ele é a reunião de 6 retângulos. Não se esqueça disso, porque nós iremos agora encontrar justamente o cubo. E o cubo é um paralelepípedo
cuja superfície total é a reunião de 6 quadrados. Note, né, que o cubo é um paralelepípedo retângulo em que todas as arestas são congruentes. Ok? Seguindo. Agora nós iremos ver o paralelepípedo retângulo, o cálculo da sua área, né, da área total. Então veja bem, a figura 1 representa um paralelepípedo retangular ou retângulo, em que A e B são as medidas dos lados. Então, A e B, se você observar aqui na tela, A e B eu tenho o comprimento e a largura, né? E C é a medida da altura. Então, eu tenho A, B e C, comprimento, largura e altura. Então, o cálculo da área total é quando a gente vai pegar justamente esse sólido e nós iremos planificá-lo. E a gente vai ter algo bem conciso nessa planificação. Vamos ver o que é. Continuando, a gente dando uma planificação, abrindo o sólido, você pode observar que as figuras se repetem. Então, essa planificação mostra que a superfície do paralelepípedo é a reunião de 6 retângulos congruentes 2 a 2. Então, por exemplo, observe a região A3, A3. Ora, elas são de mesma medida. Se você observar a região A2 e A2, mesma medida. E se você observar A1 com A1, são de mesma medida. Agora eu quero chamar você para mais uma análise nessa figura planificada. Observe, por exemplo, a figura A1, né? A1. O que é o A? Ora, nós estamos trabalhando justamente com o comprimento. E se você observar, nós também temos B. E quem é B? A largura. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque daqui a pouco a gente vai observar essas dimensões na fórmula. Se você observar aqui também, ó, na figura, por exemplo, vamos colocar A2. Né? Aí aparece o A mais uma vez, no caso o comprimento, mas agora aparece C, o Czinho. Então nós temos aí o comprimento e agora a altura. Observe também que na figura A3 nós temos o Czinho e aparece o B. Ora, nós temos agora duas dimensões. Quais são elas? A altura e a largura. Então, quando a gente for para a fórmula, observe que as figuras se repetem duas vezes. Então, a área total, como está ali, a área total é igual a 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. É justamente a análise que a gente acabou de averiguar agora, tá ok? Cálculo da medida da diagonal também é muito tranquilo. Então, no paralelepípedo da figura a seguir, sejam D a medida da diagonal do paralelepípedo e D1 a medida da diagonal da base. Então, observe na figura onde está D1, né, está na base. E o D é como se ele tivesse justamente em relação ao triângulo retângulo, como se ele fosse a hipotenusa. Vamos continuar. Observe que os triângulos B, A e D, D' e B, são retângulos. Então, o autor aqui ele faz uma relação desses dois triângulos, aonde justamente chegamos a D ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ora, isto quer dizer que a diagonal ela está ao quadrado, então ela coloca todas as dimensões ou os números que estão depois da igualdade em raiz, em forma de raiz. Chegamos à fórmula da diagonal. Então, a diagonal é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu quero deixar bem claro o seguinte, gente. A, B e C, não se esqueça, são as dimensões do sólido. Para a gente não confundir com o teorema de Pitágoras, certo? Então, A
eu tenho o comprimento, B, eu tenho a largura e C, eu tenho a altura, certo? Para a gente não confundir esses conceitos. Vamos continuar. Cálculo do volume. Cálculo do volume também é tranquilo. Se você observar a primeira figura, nós temos justamente o paralelepípedo e dentro dele nós temos outro paralelepípedo. Na segunda figura começa-se a preencher todo o volume, toda a região, né, dentro dessa figura. Então, a região preenchida dentro dessa figura é o que nós chamamos de volume. Observe que nós temos toda a relação, né, de A, B e C. Então, é justamente o cálculo do volume. Volume é A vezes B vezes C. Então, essa é a fórmula do cálculo do volume de um paralelepípedo. Por quê? Porque vai diferenciar mais à frente, tá certo? Hexaedro regular. O cubo é um paralelepípedo retângulo cujas 6 faces são quadrados congruentes. Então, assim, suas 12 arestas são congruentes entre si. No cubo, como ele é um caso particular do paralelepípedo reto retangular, nós teremos, veja só, observe muito bem que a área total muda do paralelepípedo que nós vimos. A área total do cubo nada mais é do que A igual a 6 vezes A ao quadrado. Totalmente diferente. Então, a diagonal também muda. Na diagonal, nós temos D é igual a A raiz de 3. E o volume, nós temos V é igual a terceira, ou justamente A ao cubo. Então, assim, nós não vamos demonstrar, porque senão o vídeo fica muito grande. Mas nas aulas, se vocês quiserem, a gente pode ir conversando e fazendo até algumas demonstrações para você entender justamente de onde veio cada parte específica da fórmula da área total do cubo, da diagonal do cubo e do volume. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai dar continuidade na próxima aula com pirâmides. Então, eu quero deixar o meu abraço para vocês. Espero que essa aula tenha sido muito boa. Qualquer coisa, você também pode me consultar no privado, tá certo? Então, grande abraço, grande cheiro para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.